são todos, não é, Ana? Mas Exato. há outros... Há uns mais leves que outros, Claro, não é? uns mais leves do que outros. Eu acho que este é um assunto... Então, nome fictício. Então, Dona Maria, então você deixa o seu marido lá fora, assim... Nossa, e padre, eles têm as necessidades deles, portanto, parecia que havia aqui uma aceitação. Exato. Parece que vem comungar um pouco desta sociedade um bocado patriarcal. Portanto, o homem tinha esta disponibilidade para, porque tem as suas necessidades. Portanto, aqui da violência é a questão de nunca ficar silenciada, não é? Está recheada, mas tem algumas histórias que tocam na questão da violência doméstica. Claro, ainda bem que sim. Acho que não. Não, né? Violência é violência. Acho que... Violência é a questão de nunca ficar silenciada. Eu falo muito da palavra processo, porque eu gosto que é um processo, um discernimento. Portanto, o tempo de namoro é isso. Há grupos na internet de homens que trocam dicas para drogar as mulheres e violá-las. Sei que a palavra de Deus é sempre viva e atual, não é? Cá estamos nós em mais um episódio de Uma Bíblia Sem Gravata. Tenho comigo o Ricardo. Olá, novamente. Olá, Ana, cá estamos de novo. Isto está a correr bem, isto muito não está? Bem, muito bem. Eu estou a gostar muito, obrigada. Eu também estou a gostar destas experiências. Obrigado eu por me teres convidado para este desafio, que no fundo é um desafio. Eu acho que és a pessoa certa para isto. E gosto muito de falar contigo. E acho que tens uma abordagem muito moderna sobre os temas, e é isso que se procura quando falamos de Bíblia, porque já basta ela estar no passado, não é? Claro, não sou, é por isso que a palavra de Deus é sempre viva e atual, não é? Exatamente. Não sou sem querer adulterar a palavra, portanto tentar contextualizá-la, eu acho que nos dias de hoje. Adaptá-la aos dias de hoje, não é? Vamos fazer o convite normal de que deve nos seguir em todas as plataformas, YouTube, Spotify, já sabe onde é que nos vai encontrar. Procura a Bíblia Sem Gravata e vai lá ver a Ana e vai lá ver o Padre Ricardo, tá bom? Pode ser? Portanto, não se esqueçam que é sempre gratuito, portanto... Exatamente. É gratuito, mas todos nós ganhamos com isso, no fundo, porque todos nós partilhamos as nossas experiências de vida, partilhamos aquilo que nos é muito próprio e, portanto, tenho a certeza que vocês não perdem tempo, mas gastam. Portanto, gastar significa investir no tempo. Sem dúvida. E há sempre custos de produção, por isso ajude-nos um bocadinho, tá bom? Vamos lá ser simpáticos uns para com os outros. Vamos falar de um tema que não é muito fácil, que é a violência doméstica. É, por acaso é um tema difícil. Muito difícil. Eu acho que no fundo nós sabemos que são todos, não é, Ana? Mas Exato. Há outros... Há uns mais leves que outros, claro, não é? uns mais leves do que outros. Eu acho que este é um assunto... Claro que nós aqui estamos um bocado limitados também pelo tempo, não é? Mas, aliás, o tempo somos nós que Deus fez, nós aqui o cobramos, não é? Exatamente. Portanto, mas claro que nós temos outras tarefas, outras obrigações, mas mesmo assim eu acho que é um tema bastante delicado. Sem dúvida. E podemos sempre voltar a ele, se por acaso ficar alguma coisa por dizer, ou se as pessoas tiverem algo a adicionar, né? Acho que é para isso que estamos aqui. Claro, até porque começou a falar em questão da violência, a nossa primeira sensação é pensarmos em guerra ou agressão física, mas a palavra violentar é muito mais do que isto, não é? Portanto, tem um peso muito mais acrescido. E vamos tentar desmistificar. Exatamente, e tentar ajudar. E se por acaso se encontra numa destas situações, lembre-se que há sempre linhas de ajuda, há sempre pessoas que estão disponíveis a auxiliar, que mais não seja diga, porque mesmo que a gente não saiba, reencaminha para quem sabe, e isso é sempre muito importante, não é? Portanto, e o mais importante aqui da violência é a questão de nunca ficar silenciada, não é? Exatamente. Porque, por vezes... A nossa experiência de vida, se passamos por essas situações, no fundo podem ser uma lufada de ar fresco para pessoas que também muitas vezes não sentem a mesma coragem. Exato. Não é? É, sobretudo as vítimas, sem dúvida. E a Bíblia eu não diria que está recheada, mas tem algumas histórias que tocam na questão da violência doméstica. Claro, ainda bem que sim, que isto é para as pessoas lá em casa também entenderem que afinal a Bíblia é algo de muito concreto, tudo bem que acontecimentos de um passado, mas que hoje tem repercussão atual no presente. Portanto, eu acho que no fundo a vida, o mundo não mudou assim tanto como nós pensamos, não é? Portanto... Exato. Vamos ler a história da Dina? Sim, olha, eu até tinha aqui preparado já o tema, pelo menos aqui a passagem bíblica. Portanto, nós podemos encontrar esta passagem bíblica em Gênesis, portanto, no capítulo 34, logo no versículo 1. E se vocês me permitem, então eu vou... Vamos a isso. Eu sei que a palavra de Deus devia ser sempre lida assim de pé, não é? Portanto, proclamar, mas hoje como é algo diferencial, portanto no capítulo 34, Gênesis diz: Dina, filha de Jacó e Lia, saiu um dia do acampamento para ir visitar as mulheres daquela terra. Siquém, descendente de Amor, o Iveu, chefe daquela terra, viu-a e levou-a consigo para dormir com ela, violentando-a.
Mas depois ficou verdadeiramente apaixonado por ela e procurava conquistar o seu coração. Eu acho que podíamos ficar Por aqui. Portanto. Já temos muito para dizer, Agora não nós é? poderíamos pensar, violentou, mas depois apaixonou-se, então é plausível. O que é que tu achas, Ana? Acho que não. Não é não, né? Violência é violência. Acho que... E aqui vem a questão do consentimento do qual falamos. Porque ela é silenciada, se formos a ver. Ela não tem opinião. E eu acho que, neste caso, ele não só usa a sua posição como homem, mas também a posição que tem na sociedade. Né? Portanto, tu dizias bem que, no fundo, ela aqui, a voz dela é silenciada, pois quem vem dar a voz, quem são os irmãos, se as pessoas continuarem a ler depois o capítulo, o versículo... Exato, que se vingam desta violação. Claro que se querem vingar porque acham que é desonrar, não é? Exatamente. E eu acho que uma das questões que eu tinha colocado era porque é que a Bíblia dá voz a quem se vinga, aos irmãos dela neste caso, e não propriamente a ela. E quando eu penso nesta questão, voltamos à origem sempre de tudo, em que é uma sociedade muito patriarcal, é uma sociedade muito baseada no homem, e talvez seja por isso que se dá esta importância aos irmãos dela, que a vingam e que no fundo tomam a dor dela, mas nós no fundo nunca sabemos qual é a dor, qual é a humilhação dela. A pessoa nunca pode partilhá-la aqui de forma exponencialmente. Exato. Agora, eu acho que as pessoas podem pensar, mas isto é no antigo, se fosse hoje era diferente. Claro que se calhar hoje poderíamos ver isto diferente, mas se calhar não é assim tão diferente exato. Como nós pensávamos, até porque eu falo com pessoas já bastante maduras, não vou dizer que são velhas, não é? Mas maduras, e nos seus 80, e que tinham os maridos que eram imigrados. Portanto, casavam, o marido imigrava. É verdade. E às vezes perguntava, então, nome fictício, então, Dona Maria, então você deixa o seu marido lá fora, assim, Sr. Padre, eles têm as necessidades deles, portanto, parecia que havia aqui uma aceitação. Exato. Parece que vem comungar um pouco desta sociedade um bocado patriarcal, portanto, o homem tinha esta disponibilidade porque tem as suas necessidades, as necessidades do homem são as necessidades da mulher. Da mulher, exato. Ainda que muitas vezes transportadas de forma diferente, mas no fundo existe aqui, mas parece que há aqui um consentimento, uma aceitação de algo que se justifica, não é? Portanto, eu acho que isso também não tem nada de plausível. Portanto, aqui a violência já começa. A violência começa, no fundo, com a transgressão. Não é? A transgressão do compromisso, desta aliança que é feita. As pessoas, a aliança não surge nas mãos das pessoas por um mero acaso. Não sei se sabes, Ana, mas acredito que sim. A aliança, quando é do noivado, é colocada na mão direita. Significa que não há um compromisso. Não é? Há um processo. Eu falo muito da palavra processo porque eu gosto que é um processo, um discernimento. Portanto, o tempo de namoro é isso, mas depois ela passa para o dedo anular, portanto, para a mão esquerda, e não é por mero acaso. Exato. O relógio nós podemos optar mão direita, mão esquerda, mas a aliança de quem casa, quem contrai o matrimónio e o sacramento, portanto, passa para o dedo anular, que é a mão esquerda. Primeiro, tem duas finalidades. Uma, mostrar aos demais que é uma pessoa que já está comprometida, para aqueles que mesmo assim querem ser ousados, e a aliança é um afasto, é um repúdio. Exato. Para aqueles que se aproximam de um compromisso que já existe. Não é? Claro que o compromisso, e muita gente diz, mas eu não uso aliança, mas o compromisso é que vale o do coração. Exatamente. A aliança está colocada no lado esquerdo porque vai direto ao coração. Tem dois significados a aliança. Primeiro, afastar intrusos, indesejados, não é? E depois, que a pessoa também possa recordar, este é para os de fora, a aliança não é para os de dentro. A aliança é sobretudo para os de fora, repudiar. E a aliança existe concretamente e de forma verdadeira para a pessoa que a ter no coração, não é? Exato. A aliança foi feita no coração, é o coração que prevalece. E não é à toa que Deus faz uma data de alianças com o povo dele, né? E que não tem nada a ver com o anel, mas que exato, que no fundo representam a mesma coisa. São estas promessas, não é? Exatamente. E neste caso aqui, em que e nós escolhemos esta, podíamos ter escolhido outras histórias, toca um bocado também na vergonha da vítima, né? E eu às vezes pergunto-me porque é que não teve culpa, foi violada, não teve opção, mas há aquele sentido sempre de vergonha e de humilhação. E vê-se um pouco nesta história, vê-se depois na história que a gente não vai falar dela, mas da Tamar, né? Sim. E será que esta humilhação é porque... Isto é uma das perguntas que eu tento sempre tentar perceber. Sentimos esta humilhação porque achamos que estamos a ser julgados, né? Se nos encontrarmos numa situação de violação. Sentimos esta humilhação perante as nossas crenças religiosas.
eu às vezes tinha assim um bocado de dificuldade e a Bíblia realmente não nos dá assim muita explicação sobre isso. Simplesmente acho que nos dá um conforto, e depois vamos olhar um bocado para Mateus, que fala um bocado nisso também, né? Claro. Mas, não sei, o que é que achas? Eu acho que, claro, tudo isso, toda esta forma é uma componente, mas eu, no fundo, eu acho que a vergonha surge porque sentimos que fomos despojados, que fomos colocados a nu. Exato. Isto faz-me lembrar também a passagem bíblica do livro do Gênesis, que falámos logo nos primeiros podcasts, e que dizia, portanto, eles comeram do fruto, não é? Portanto, aqui a transgressão, não é? E quando sentiram um ruído no paraíso, no jardim, eles esconderam-se, porque sabiam que estavam nus. Esta nudez não é questão física, não é? Está a falar da nudez, algo que foi... É tal violação. Não é? Tal violação, não foi? No fundo fomos colocados a nus, portanto fomos descobertos, não é? Mas esta vergonha que nós muitas vezes não queremos aceitar, é uma pessoa quando rouba, não é? A vergonha é roubar e ser apanhada, não é roubar. Há quem diga que vergonha não é roubar, que é roubar e ser apanhado. Portanto, é colocada à nu a verdade. E quando a verdade é colocada à nu, nós sentimos que há aqui um diminuir da nossa condição, da nossa essência. Portanto, claro que há muitos fatores que fazem diminuir, muitas vezes podem ser fatores económicos, a pessoa mesmo assim sujeita-se a 1001 coisas para conseguir sobreviver, muitas vezes é falta de autoestima, falta de amor próprio, muitas vezes falta de apoio, não é? E às vezes até um pouco tudo E às vezes um pouco tudo junto. Eu acho que esta parte é muito sensível, eu acho que é preciso ter mais coragem para silenciar do que propriamente para gritar, não é? Para gritar. E eu estava aqui a pensar, estamos a passar agora assim por uns tempos em que vemos notícias a surgirem de... Há grupos na internet de homens que trocam dicas para drogar as mulheres e violá-las. Até surgiu aquele livro que foi publicado da francesa, cujo nome agora me escapa, mas foi uma francesa que estava a ser constantemente drogada pelo marido e ele depois convidava outros homens para virem violá-la e quando ela descobriu, claro, correu história em tribunal e agora publicou um livro. Teve muita coragem, publicou um livro a contar a história dela, já é uma mulher com 60 e tal anos. E desde que ela teve a coragem de publicar esse livro, tem vindo ao de cima cada vez mais histórias Claro, destas. se formos ver, são coisas diferentes, mas não deixa de ser violação, a questão da pedofilia também, não é? Exatamente. Aparece um caso ou outro ou assim, mas depois também há formas de silenciar que eu também deixa-me assim um bocadinho expectante, não é? Por exemplo, porque é que eu, se fui violado com 7, 8, 12, não é? Depois dos meus violadores terem morrido, porque é que eu aos 70 anos ou 80 que eu venho falar destas coisas, não é? Exato. Quando eu tive o tempo para que me fosse dado o tempo, para que isso fosse falado. Agora, isto é tudo uma questão de... O que é que isto é? Uma doença da parte de alguém? Quando se refere mais sobretudo à parte sexual, será um fetiche? Eu acho que as pessoas têm a tendência de ver um bocadinho a pornografia, porque eu acho que na relação sexual as pessoas, no fundo, não se veem. Exato. Não sei se me faço explicar, por exemplo, porque é que nós, entre aspas, não é? Mas, regra geral, todos nós gostamos de ver pornografia, não é? Não estou a dizer que estamos a ver, mas sim. Estou a generalizar, não estou a dizer que nós somos diferentes, não. Porque é que o ser humano gosta de ver pornografia? Gosta de ver pornografia porque temos uma perspectiva de todos os ângulos. Às vezes há gente que procura... O prazer está na visualização, o prazer está em algo que é cerebral, não é? Na relação sexual dita normal, não é? Entre casal, se calhar não há percepção. Mas nós fazemos tudo e mais alguma coisa. Ok, mas fazeis no vosso espaço, não tens a percepção, não vês de lado, não vês por trás, não vês pela frente, não vês da forma que queres, não vês o ponto que queres. E um bocadinho, às vezes, há este fetiche. Nesse caso dessa senhora em France, o marido se calhar tinha mais prazer, quando violentava a mulher. Sim. Apenas para um capricho, não é? Exato. Um capricho pessoal. Eu acho que isto é uma questão de delinquência. Eu acho que isto não... É cabisbaixo diminuir a mulher, não é? Ou assim... Sobretudo porque ela não tinha noção, né? Estava drogada, né? Não tinha noção do que é que lhe estava a acontecer. E vem falar... É um crime agravado, aqui nem é mais agravado. Exatamente, e de repente surge toda esta comunidade que afinal existe e que troca ideias, enfim, e dicas, etc. E isto faz-me lembrar, nós tínhamos aqui uma das referências da carta de São Paulo aos Efésios, né, que ele diz: maridos, amai as vossas mulheres e não as tratem com amargura.
E acho que aqui talvez se calhar encaixe um bocado esta frase, não é? Depois é claro que a tradução aí, ou amargura, ou aspereza, portanto não é um bocadinho aqui nesse sentido. Agora, tratar com amargura, lá está, é aquilo que falávamos ainda há pouco, não é? Nós temos que aprender a tratar o outro, não é por, a pessoa não se diminui pela condição que assume, não é? Eu acho que há uma frase, eu acho que já falámos aqui, não tenho a certeza. Já falámos tanta coisa? Já falámos tanta coisa que já nem recorda. Mas nós estávamos habituados que, ok, mãe solteira, sempre ouvimos isto durante anos, ou a vida toda, não é? E teve que vir o Papa Francisco, que não veio dizer nada de novo. Exato. Não é? Mas pela simplicidade com que o disse, não há mãe solteira, mãe é mãe. E nós, pois é, olha, mãe é mãe, Papa Francisco, top, não é? Papa Francisco, acima de tudo, amo o Papa Francisco, tudo o que ele fez, as ideologias, a forma como partilhava. Só que lá está. Às vezes é preciso que alguém fale simples, não é? Para nós percebermos a grandeza daquilo que é falado. Óbvio, né? Para vermos o óbvio, não é? Realmente aqui não tem Estado civil, não é? Mãe é mãe, pai é pai, não há pai é solteiro, pode haver um homem divorciado ou mulher divorciada. Solteira... Continua a ser pai ou mãe. Agora, como pai ou mãe, não, portanto, e aqui no fundo a situação é igual. E esta questão da violência doméstica, que não tem a ver com violação propriamente, embora às vezes possam as duas fazer parte da mesma coisa, né? A violação, acho que podemos falar dela noutra altura, mas eu fui procurar estatísticas, eu gosto muito de estatísticas. 1 em 3 mulheres sofre de violência doméstica na vida, pelo mundo. As vítimas calam por vergonha, medo económico e uma culpa que está internalizada. As crianças expostas tornam-se adultos traumatizados e os agressores raramente mudam sem intervenção séria. Isto é o que as estatísticas nos dizem hoje em dia. Aqui no Canadá, a violência doméstica também está em números altos e em Portugal também. Qual é o papel da Igreja? O que é que nós podemos responder a isto? O papel da Igreja é... Nós somos Igreja, não é? Todos. Exato. E eu gostava que as pessoas entendessem que quando se fala em Igreja não se fala apenas na hierarquia, não é? Não é? Todos nós estamos nesta pirâmide, mas ninguém é mais valorizado do que ninguém, até porque quanto maior é a hierarquia, também maior o espírito serviçal também deve ser, não é? Portanto, agora nós como Igreja o que é que podemos fazer? Eu acho que nós devemos, é quase como dizia aquela música, não é? Portanto, dar voz a quem não tem voz, não é? Nós não estamos aqui para silenciar, e quando falo nisto, falo também a respeito a nós padres. Na questão da pedofilia, naquilo que é a falta de moralidade, que temos uma obrigação mais acrescida, se calhar do que uma pessoa dita normal, não é um leigo. Portanto, eu digo sempre que um pecado num padre não tem o mesmo peso que o pecado na Ana, não é? Até porque nós temos esta responsabilidade um bocado acrescida. O padre não deve ser moralista, mas deve viver com a moral, não é? Até porque, se falarmos aqui em alguns sacramentos, portanto, quando se fala muito na questão do exorcismo, parece que estou a fugir ao tema, mas não. Não é? Há muitos testemunhos de que o padre não pode ser um exorcista qualquer. Todo padre pode ter um mínimo de formação para um exorcismo, mas o exorcismo resulta não só pelo rito em si, mas também pela moral de vida que esse padre que preside ao ritual tem, não é? Portanto, é que isto é assim, é que o diabo também nos tem. O diabo, eu digo sempre, que o diabo nunca nos dá coisas más, não é? Dá-nos sempre coisas boas. Eu, se quero trair alguém, não é? Primeiro tento ganhar a confiança dele, dou-lhe coisas boas. Coisa amarga. Quando eu vejo que aquilo já está mais do meu lado do que do lado dele, portanto, uma pessoa esfaqueia, não é? Exato. E o diabo faz igual, o diabo vai nos dando dons, vai desenvolvendo capacidades em nós, sentimentos, emoções, e vai nos dando coisas boas. Quando nós estamos demasiado presos, ele então, agora és meu. E eu estou aqui, e não sei se podes falar sobre isto, mas estou aqui a pensar, porque como a Igreja tem este papel de não silenciar e de trazer para fora, se alguém em confissão diz que é vítima de violência doméstica, vocês, por um lado, têm que manter segredo, mas por outro lado, têm noção do que é que se está a passar ali. Sim, Ana, mas aí já é uma questão um bocadinho diferente. Portanto, não é só uma questão de sigilo profissional. Portanto, isso há mais funções e mais profissões que têm essa por obrigação. Agora, se a pessoa pede ajuda, mas diz que não é confissão, eu acho que o padre tem essa obrigação de encarregar para quem de direito, não é? Portanto, pelos trâmites legais, mas tentar nunca expor a pessoa, lá está, para que a pessoa não possa perder a dignidade. Mas agora, se a pessoa diz que é em confissão, por muito que a nossa vontade seja... Complica já, não é? Complica um bocadinho, porque uma pessoa até pode usar isso em tribunal como segredo de confissão, não é? Agora, se a pessoa pede segredo de confissão, agora nós podemos aí acompanhar a pessoa e fazer a pessoa ver que tome ela a decisão.
Orientá-la para porque não vai dizer que foi o padre que mandou vir aqui porque o padre é que sabe, não. Mas Eu isto para qualquer circunstância, não é só para eu essa. acho que isso é muito importante esclarecer, porque às vezes pode surgir mesmo isso, e cá está a culpabilizar, porque é fácil e dizer, mas ela tinha dito em confissão ao padre que, né? Sim, e as pessoas por vezes esquecem-se que a confissão é algo... é isso mesmo, algo que não se pode quebrar. Algo que não despir-se da pessoa. Eu acho que a pessoa, quando vem confessar, a pessoa está a despir-se, está-se a pôr nua. Exato. Não é? Eu refiro nua, não tem a ver com a parte física, com o vestir. O vestir é... A nossa nudez não está na roupa, não está no corpo. Nós temos todos o corpo igual. Mais pequeno, mais magrinho, mais para aqui, para acolá. O nosso corpo é todo igual. A natureza é a mesma. Agora, quando se fala em nudez, fala-se nos princípios que nos foram roubados, não é? Na nossa integridade, na nossa essência. E isto magoa, não é? Quando falamos aqui em violência, a violência não é tanto, se calhar, uma bufetada, não é uma agressão física do que... Não é? Eu posso matar tanta gente com palavras e com atitudes e que deixam marcas muito maiores do que uma bufetada. A bufetada, uma pessoa esfrega e passa e dói. Não, passa e deixa de doer, não é? Não dói. Exatamente. É um bocado como eu quando vou ao ginásio, ficam-me a doer os músculos, mas depois passa. Eu também sei o que é isso. Mas faz parte. Ai, meu Deus, isso seria outra conversa. Mas é uma dor boa. Às vezes dê-me aqui um braço ou um bocado de um ombro e uma pessoa vai ao fisioterapeuta, está a doer, mas carrega porque é uma dor que sabe bem no sentido que alivia. Exato. Não é? Portanto, eu acho que a dor também faz parte, não faz falta na nossa vida. Portanto, Jesus sofreu, não é? No fundo é a dor que nos torna obedientes, é a dor que nos abranda, é a dor que nos faz sentir que somos pecadores, que somos limitados, é a dor que nos faz crescer. Eu acho que se não houver dor, eu digo sempre, se não houver dor não há respeito, nós temos que ter respeito por nós próprios e também pelos outros. E se formos a ver, Jesus, a dor foi o que definiu a salvação que ele nos deu, não é? No outro dia a também redenção. eu estava a ler outros autores e assim, que também se referem um bocado à parte bíblica, e eu gosto de ler muito sobre autor também ateus, gente que não, ou agnósticos, a gente que procura o dom da fé ou que procura só através do conhecimento, mas depois a forma como eles se questionam também nos fazem questionar a nós. Porque estamos tão absorvidos numa linguagem que é padrão, que é sempre igual. Exato. Porque eu às vezes gosto de ouvir alguém que não acredita, mas que procura. E eles trazem questões que realmente nos trazem fazem novidade. parar. E trazem novidade. É? E no fundo, este cálice que Jesus pediu que fosse afastado não era o cálice da... E eu no fundo vinha a pensar. Não deixa de ser o que eu pensava, mas tem muita mais veracidade e profundidade esta visão de alguém que escrevia assim. Portanto, o cálice que Jesus pede que seja afastado não é o cálice do sofrimento de alma, nem sofrimento físico da cruz. E eu sempre apontei um bocadinho para esse lado. E que também não deixa de o ser, não é? Mas este afugentar o cálice, pedir ao Pai que se possa livrar o cálice, é que a maior dor era ele tornar impuro, com o pecado de uma humanidade, algo que era demasiado puro. Ele não se queria contaminar. Por isso é que na altura da Páscoa... Nunca tinha pensado nessa perspectiva. Os judeus diziam, nós não podemos matar porque não queremos assumir o pecado. Exato. Esse pecado, não é? Alguém que o assuma, mas que o limpe da nossa vista. Não é? Porque depois ficámos impuros para celebrar a Páscoa. Jesus ia carregar um cálice de veneno, consciente. Exato. Não é? E envenenaram algo que era demasiado puro. Nunca tinha pensado nessa perspectiva. Como se para sempre ficasse manchado. Exato. Só que depois acontece o bonito, não é? Da ressurreição. Exato. A morte morreu. Exatamente. O bonito aqui é que a morte morreu. Desde que Jesus deu a vida, ao assumir a beber desse cálice, não é? Não foi a aceitação do sofrimento, que há muita gente que sofre e de vários sentidos, e não tem que ser dores físicas para serem maiores ou menores, até porque Jesus dizia aos discípulos, é importante que eu vá para o Pai para que vocês possam realizar coisas iguais e ainda maiores, porque eu vou estar lá a pedir, não é? E, portanto, Jesus já pede que algo tão puro não seja infestado com algo tão impuro, demasiado penoso, que é o pecado. Isto é que magoava o coração de Jesus. Por isso é que ele chorava lágrimas de sangue, portanto, esta agonia tremenda. Exatamente. Né? É. Era da mesma forma como se fosse desonrar o pai, ou como se fosse violentar alguém. Difamar, denegrir para sempre. Exatamente. E Jesus tinha a consciência disso. Eu acho que é neste sentido, portanto, eu acho que a violência rouba muito da nossa personalidade. E da pessoa, sem dúvida. Bem, é um tema pesado, como nós dissemos. Sim, pesado e dorido. Exatamente, e infelizmente ainda existem números assustadores.
e cá está, se por acaso se vê numa situação de violência doméstica, não tenha medo de dizer, não precisa de ir à praça pública dizê-lo, pode mandar mensagem privada a alguém, pedir ajuda, porque eu acho que é mesmo para isso que estamos todos aqui, né? Para nos ajudarmos uns aos outros. Eu sei que por isto, que por muito entrave que possa ter, muita repercussão menos boa que possa ter, a pessoa não tem que se expor de forma assim tão aberta, não é? Mas pelo menos pode dar motivação ao assunto, porque às vezes uma situação nossa, não é? Pode alertar outras pessoas também a sentir coragem para, não é? Porque se as pessoas que estão vitimizadas, que são violentadas, não é? Que vivem nesta mágoa contínua, se elas silenciam, muitas pessoas também seguem um testemunho, ainda que não sejam conhecedores desses testemunhos. Eu acho que era importante que cada um desse voz, portanto, não há que ter medo das coisas. Se nós não combatemos aquilo que há de menos bom, quem é que o faz por nós? Quem é que o fará por nós, sem dúvida. Sim. Vamos deixar uma oração de coragem para as vítimas que nos possam estar a escutar. Queres ser tu a fazer esta oração para que as mulheres possam ver que a oração não é da boca dos padres, a oração é de todo aquele que acredita exatamente. E deixa o coração falar. E as minhas orações são sempre um diálogo com Deus. Claro. Né? Eu não tenho nada, antes pelo contrário, gosto de rezar o Pai Nosso, gosto de rezar a Ave Maria. Sim, as orações são importantes, e o terço. Mas gosto sempre desta conversa, sempre com Deus, né? Mas começar sempre da mesma forma, né? Eu acho que sim, eu acho que as pessoas... Eu acho que é trazermos, quando queremos convidar alguém para a nossa casa, nós convidamos, ligamos, falamos. Exatamente. E nós acho que toda a oração não tem um rito próprio, não é? Toda a oração começa com invocarmos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que estejam connosco a rezar, portanto, onde 2 ou 3 estiverem, não é? Exatamente. Quando estamos sozinhos, chamamos a Trindade, assim passamos a ser 4. Então vamos a isso, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos pedir a Deus que ilumine e que dê força a todas as vítimas de violência doméstica, para que tenham a coragem de enfrentar esta dor, saber que não estão sozinhas, e possam procurar não só junto do seu próximo essa ajuda de que precisam, mas procurar em Deus e em Jesus aquele farol que nos ilumina através dos obstáculos da vida. Amém. Amém. Muito bem. Então, a oração é algo simples. Eu acho que as pessoas... No fundo, a oração, Ana, já que estamos aqui um bocadinho nesta oração, a oração é nós deixarmos um bocadinho o nosso coração transbordar cá para fora. Não é aquilo que vai dentro de nós. Se é alegria, pois que seja alegria. Se é tristeza, pois que seja tristeza, não é? Se é luto, pois então que seja luto. E se estivermos zangados, dizer que estamos zangados também, estamos zangados. Jó também se revoltou contra Deus, mas tinha a sua razão. Portanto, Deus também quer persistência. Por isso é que Ele diz, batei e abriste-vos-á, procurai e encontrareis. E Deus às vezes coloca, como é que diz? Não vou dizer que em avaliação, mas coloca ali em peso um bocadinho o nosso nível de insistência, porque às vezes pedimos coisas só por pedir, mas quando o nosso nível de insistência é porque nós realmente precisamos. Exatamente, não é? Portanto, nós estamos a negociar com Deus. Claro, quase como aquela passagem bíblica, falta lá, há sempre passagens bíblicas para tudo. Se não te der o pão por boa vontade, é que te dê pela tua insistência. Muito bem, vamos lembrar que as pessoas têm que nos seguir, não é? Claro, eu acho que as pessoas têm sempre que nos seguir, eu digo sempre, portanto, é de forma gratuita, vocês não perdem tempo, muito pelo contrário, investem no vosso tempo. Eu sou uma pessoa que não gosto de perder tempo. Nem eu. Eu gosto de gastar tempo, portanto, o tempo é bom. E nós queremos que vocês nos sigam para que nós possamos crescer. Portanto, nós conteúdo temos sempre e estamos aqui, não queremos ser moralistas para ninguém, não queremos instruir ninguém, queremos apenas partilhar um bocadinho o nosso ponto de vista. Quem acha que é proveitoso, pois guarde para si e tente pôr em prática. E, portanto, também era importante que as pessoas comunicassem connosco. Exatamente. Para nós tocarmos aqui. Digam-nos. Eu tenho imensas perguntas sempre. Aliás, disse logo nos primeiros episódios que fizemos que eu massacrei o coitado do Padre Valdemar com perguntas. Vou massacrando o Padre Ricardo e toda a gente que me aparece à frente, porque eu sou mesmo curiosa e acho que a Bíblia tem esse fascínio, nós nunca sabemos tudo. É importante, eu acho que tem um aspecto curioso, eu gosto muito de ler. No outro dia também estava a ler algo do Leonardo da Vinci, que se focava sobretudo na questão do quadro da Última Ceia, não é? Realmente há pessoas que são iluminadas por Deus, não é? Eu acho que aqui, ele quando escreveu o quadro, ele pensou em algo que aquele quadro nunca perdesse a atualidade, mas não pela competência da forma como foi pintado, não é? Portanto, o que é que ele criou? Ele criou, foi buscar um quadro que é dinâmico. É isso. Não é? Portanto, aquele quadro representa sobretudo a imagem, depois de Jesus ter dito, há aqui alguém no meio de vós que me vai trair. Vai trair. E o quadro apresenta alvoroço.
um com o dedo no ar, o outro encostado não sei quem, o outro a segredar não sei o que mais. O outro com a mãozinha lá no prato. Portanto, o outro aqui, não é? Portanto, e nós vemos que há aqui uma espécie de um alvoroço. Porque as pessoas hoje intrigam, vivem intrigadas. Se aquela pessoa que em igreja diz que é João, que era o discípulo amado de Jesus, outros dizem que é Maria Madalena. Portanto, este quadro não gera consenso nenhum e por isso é que o torna fascinante em certo sentido, não só pela qualidade da pintura, não é? A Bíblia é exatamente igual, a palavra de Deus é desconcertante neste sentido. Todos nós pensamos a mesma coisa com formas diferentes, mas nunca chegámos por vezes a um consenso em determinadas coisas. Isso é verdade. E eu acho que quanto mais lemos, mais perguntas temos, ou pelo menos claro, e assim é. Quanto mais, por exemplo, a do cálice, nunca tinha pensado nessa. Sim, às vezes focámos-nos numa teoria que é sempre igual, mas se calhar. Tudo bem que também tem essa... Sem dúvida, mas realmente essa nunca tinha pensado... Mas eu acho que essa realmente faz um sentido... Sim. Vou adicionar aos meus apontamentos. Não é um bocadinho mais. Sem dúvida. Pronto. Siga-nos para o próximo episódio. Vamos falar de família. Tá bom? Até breve.